Se você acha que o maior perigo para a igreja está lá fora, nas ruas violentas, nos bares, nas esquinas escuras ou qualquer lugar que pareça imoral, você está totalmente enganado. O que mais tem destruído a fé de muitos não vem de fora, mas se senta ao nosso lado no culto. Ele canta, levanta as mãos, participa da ceia e ainda assim seca o coração de quem está perto. Não aparece nas manchetes, não causa escândalo público, mas tem matado ministérios, amizades e até famílias inteiras. Você já reparou como às vezes no meio de um louvor lindo, alguém consegue lançar uma palavra que esfria o ambiente? Ou como um simples olhar atravessado no corredor da igreja pode roubar a paz de quem estava decidido a recomeçar? Já viu aquele crente que fala de unidade, mas vive criando divisões sutis que ninguém quer confrontar? É assim que ele age, sem barulho, sem alarde, mas deixando rastros de frieza espiritual por onde passa. E o mais assustador é que, na maioria das vezes, ele é aplaudido. Não por quem está no altar, mas pelo próprio inferno, que assiste satisfeito enquanto a igreja canta, prega e ora, sem perceber que algo está drenando a vida do espírito no meio dela. Não é o erro escancarado que mais paralisa, é aquilo que todos veem, mas fingem que não existe. O que vou te contar a partir de agora talvez te faça enxergar pessoas, conversas e até atitudes suas de uma forma completamente diferente. Sabe o que é pior? Esse mal não precisa de microfone para pregar, nem de púlpito para ter influência. Ele se espalha no estacionamento, na fila do café, no grupo de mensagens e até na conversa inocente, no final do culto. Entra nas casas sem pedir licença, senta-se à mesa durante o almoço de domingo e, antes que alguém perceba, já começou a minar a fé de quem estava firme. Ele tem uma habilidade impressionante: destruir a reputação de um servo de Deus sem derramar uma gota de sangue. Não importa quantos anos de oração, de jejum, de serviço fiel aquela pessoa tenha, basta que esse veneno toque e o que era honra começa a virar dúvida, crítica e desprezo. E o mais terrível: quem pratica esse mal quase nunca se vê como culpado. Na cabeça dele está só comentando, só desabafando ou só compartilhando algo que todo mundo já sabe. Mas enquanto ele acha que está apenas falando, o céu está testemunhando uma obra de destruição. A Bíblia mostra que há pecados que afastam a presença de Deus, mas esse é especial. Ele não só afasta Deus de quem o pratica, ele também empurra outros para longe da presença dele. E é por isso que o inferno investe tanto para mantê-lo vivo dentro da igreja. Porque enquanto estamos ocupados brigando contra pecados visíveis, esse aqui se esconde, trabalha em silêncio e colhe seus frutos amargos na alma das pessoas. O que vou te mostrar agora vai expor as raízes desse mal. E talvez você perceba que já cruzou com ele mais vezes do que imagina. Talvez você já tenha visto ele em ação. Aquele clima pesado que invade um ambiente onde, minutos antes, havia paz. Aquela sensação estranha, como se algo tivesse sugado a alegria de todos. Você olha para os rostos e percebe olhares desconfiados, gente que antes sorria e agora se esquiva. Não houve gritos, não houve brigas, mas algo foi derramado no ar e, de repente, a comunhão parece ter sido quebrada. É assim que esse mal opera. Ele não precisa de força física, não precisa de violência aberta. Ele age como um vírus invisível, se infiltrando pelas brechas mais pequenas do coração humano. Um detalhe mal interpretado, uma frase dita fora de contexto, uma opinião lançada sem cuidado. E pronto, o laço está armado e a confiança entre irmãos começa a se despedaçar. O mais cruel é que, para quem o pratica, tudo parece normal. A pessoa acredita que está apenas falando o que precisa ser dito ou descarregando algo que incomoda. Mas, no mundo espiritual, cada palavra é registrada, cada intenção é pesada e o estrago vai muito além do que os olhos podem ver. Esse mal tem cheiro de espiritualidade, mas na essência é veneno puro. Ele não é barulhento como a rebeldia aberta, nem escandaloso como pecados que todos reconhecem. E talvez por isso tenha se tornado tão perigoso. Ele se esconde em conversas inofensivas,
se alimenta de corações despreparados e prospera onde há distração espiritual. Vamos entrar no terreno onde ele mais gosta de atuar. E quando você enxergar esse lugar, vai entender por que o céu o considera um dos pecados mais destrutivos que existem. Você quer saber onde esse mal encontra mais espaço para crescer? Não é nas ruas, não é nos bares. E, surpreendentemente, não é nem nos lugares mais corrompidos que a sociedade criou. O terreno mais fértil para ele é um lugar onde as pessoas se reúnem para buscar a Deus. Sim, é isso mesmo que você ouviu. É dentro de ambientes espirituais, de reuniões cheias de louvor, de ajuntamentos que começam com oração, que esse mal encontra um disfarce perfeito. E sabe por quê? Porque ali, no meio da adoração, também existe algo que o céu ama, mas que o inferno tenta corromper: a proximidade entre as pessoas. Quando os corações estão próximos, eles podem se edificar, mas também podem se ferir. E basta uma ferida maltratada para abrir a porta para esse mal entrar. Ele se aproxima com suavidade, como quem só quer conversar, como quem precisa desabafar. Vem vestido de preocupação, mascarado de zelo espiritual. E quando você percebe, a semente já foi plantada. Ele não chega com gritos, nem com acusações abertas. Ele chega como uma brisa leve, quase imperceptível, mas carregada de toxinas espirituais. E assim, começa a contaminar relacionamentos. O amigo de ontem já não olha mais com os mesmos olhos. A admiração por um irmão começa a ser corroída por uma sombra de dúvida. E o que antes era unidade, agora é um tecido rasgado que dificilmente será costurado de novo. O mais impressionante é que esse pecado raramente nasce de um coração totalmente mau. Na maioria das vezes, ele começa com uma mágoa real, um incômodo verdadeiro, um erro que de fato aconteceu. Mas o problema não é o incômodo, é o que se faz com ele. Em vez de ser tratado diante de Deus e resolvido diretamente com a pessoa envolvida, ele é espalhado para outros ouvidos. E cada ouvido que o recebe se torna um novo transmissor. É como uma infecção espiritual que se multiplica com uma velocidade assustadora. O inimigo conhece bem a natureza humana. Ele sabe que, quando as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas ou frustradas, ficam mais vulneráveis a receber qualquer tipo de desabafo. E se esse desabafo vem carregado de insinuações, de meias-verdades ou de exageros, pronto. O mal já não precisa nem se esforçar. O veneno se espalha sozinho, impulsionado por línguas que acreditam estar apenas compartilhando uma preocupação legítima. E sabe o que é mais trágico? Enquanto esse mal age, as pessoas continuam levantando as mãos no louvor, continuam cantando, continuam orando, como se nada estivesse acontecendo. O ambiente parece o mesmo por fora, mas no mundo espiritual o cheiro mudou. O perfume da adoração foi contaminado pelo odor de algo que o céu detesta. Esse é o jogo sujo do inimigo: fazer com que você acredite que está servindo a Deus, enquanto, na verdade, está colaborando para destruir o que ele está construindo. E quanto mais tempo passa sem que isso seja confrontado, mais difícil é reparar o estrago. Agora vamos tirar a máscara desse mal e expor o que realmente está por trás dele. Mas eu já te aviso, quando você ouvir o nome dele, talvez perceba que já o praticou mais vezes do que gostaria de admitir. E entender isso pode ser o primeiro passo para cortar o ciclo antes que seja tarde demais. Esse mal que cresce sorrateiro dentro da igreja tem nome, e ele é devastador: fofoca. Também conhecido como murmúrio, a fofoca é um dos pecados mais venenosos que um cristão pode praticar e, infelizmente, um dos mais comuns. Você já parou para pensar que aquela conversa rápida no intervalo do culto, o comentário inofensivo no grupo de WhatsApp ou até o compartilhamento de uma notícia sem verificar os fatos podem ser armas contra o próprio corpo de Cristo? A Bíblia não minimiza esse pecado. Em Efésios 4:29, Paulo alerta: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Cada palavra mal colocada, cada fofoca quebra laços, destrói reputações e, acima de tudo, entristece o Espírito Santo.
No livro de Provérbios, a fofoca é comparada a dentes de espada e flechas agudas. Provérbios 25:18. Isso porque, apesar de parecer simples, ela pode perfurar a alma, causar feridas que demoram a sarar e deixar cicatrizes invisíveis que envenenam a comunidade. Não é à toa que Jesus condenou duramente os hipócritas e falsos irmãos, que, com palavras bonitas, escondiam corações frios e falavam mal pelas costas. A fofoca é um câncer espiritual, e quem a cultiva está plantando sementes de divisão e amargura. Ela não apenas afasta Deus de quem fala, mas cria um ambiente hostil, onde a unidade, o amor e a comunhão não conseguem prosperar. Cada vez que uma fofoca é espalhada, um pouco da presença de Deus se retira daquele lugar. O inimigo sabe do poder da fofoca. Por isso, ele a usa como uma das suas armas mais eficientes para enfraquecer a igreja, minar a fé dos servos e abrir brechas para outros pecados. E aqui está o ponto mais assustador. Muitos que a praticam nem percebem o mal que estão causando. Acham que estão alertando, prevenindo ou desabafando, mas estão, na verdade, colaborando com o plano do inimigo para destruir o corpo de Cristo. O Espírito Santo não se alegra com palavras que destroem. Ele chora silenciosamente quando vê irmãos feridos por rumores, quando vê comunidades divididas por intrigas, quando vê corações endurecidos por murmurações. Seja honesto consigo mesmo. Você tem cuidado do que sai da sua boca? Ou tem sido instrumento de fofoca, mesmo que inconscientemente? O chamado hoje é para uma transformação radical, para usar a língua para edificar, para abençoar, para trazer paz, para romper com o ciclo da fofoca e ser um agente de reconciliação e amor dentro da igreja. Porque uma igreja marcada por fofoca é uma igreja que perdeu o sabor do Espírito. E uma igreja que perde o Espírito, perde a força para vencer as batalhas espirituais que enfrenta. Você tem a chance de mudar isso começando agora com uma decisão. Escolher palavras que curam e não que ferem. Escolher o silêncio sábio em vez da fala destrutiva. Escolher ser parte da solução e não do problema. Quantas vezes você já ficou no meio de uma conversa e percebeu que, sem um motivo claro, o clima mudou completamente? Quantas vezes um simples comentário virou motivo para olhares desconfiados, fofocas silenciosas e até divisões dentro do seu grupo de igreja? Você já viu amizades que pareciam sólidas ruírem de repente, sem explicação, mas com suspeitas veladas de quem falou o que nos bastidores? Quantas vezes aquela palavra dita sem querer virou arma para afastar irmãos e gerar ressentimento? E aquelas reuniões em que o ambiente, antes alegre e cheio de paz, ficou pesado e frio como se algo tivesse quebrado a harmonia? Já parou para pensar que a raiz disso pode estar no veneno que correu pelas conversas e cochichos, em vez de ser resolvido com amor e coragem? Quantas vezes você ouviu uma história distorcida sobre alguém que mudou completamente sua opinião e até afetou a forma como você o trata? Já se perguntou se aquela versão que chegou até você era a verdade ou apenas um eco distorcido de fofocas? E você mesmo, quantas vezes sem perceber já contribuiu para esse ciclo? Quantas vezes a tentação de compartilhar uma informação pareceu inofensiva, mas acabou inflamando conflitos que poderiam ter sido evitados? Essas são perguntas que todos devemos fazer, porque a verdade é dura. A fofoca destrói mais do que a gente imagina. Ela não apenas apaga a comunhão, mas arranca as bases da confiança, da amizade e até da fé. Por isso, é urgente que cada um de nós olhe para dentro e reconheça o que tem dito com quem tem conversado e qual tem sido o fruto dessas palavras. Porque, no final das contas, o que sai da boca revela o que habita no coração. E um coração que se deixa dominar pela fofoca está abrindo espaço para que o inimigo trabalhe livremente, minando a unidade, apagando a luz da igreja e entristecendo profundamente o Espírito Santo. Se você chegou até aqui, é porque algo já está falando com o seu coração. Talvez aquela palavra dura que ninguém teve coragem de dizer. Talvez a sensação incômoda de que algo precisa mudar. E rápido. A verdade
é que não existe fé verdadeira onde a fofoca reina. Não existe comunhão onde a língua destrói. Não existe transformação espiritual onde o amor é substituído pela maledicência. Jesus nos chamou para amar. Amar de verdade, amar no silêncio, amar mesmo quando ninguém vê. Ele não nos chamou para sermos juízes das vidas alheias, muito menos para espalhar rumores que destroem. O apóstolo Tiago foi claro quando disse que a língua é um fogo, capaz de incendiar toda a vida. Tiago 3:6. Uma palavra maldita, uma fofoca, pode queimar anos de relacionamento, pode apagar sonhos e fé de uma só vez. Por isso, o convite hoje é para um compromisso radical. Renunciar à fofoca, ao murmúrio, a toda palavra que não edifica. Escolher o caminho do perdão, da verdade, da reconciliação. Não é fácil. Vai exigir coragem para ficar em silêncio quando o mundo inteiro quer falar. Vai exigir humildade para pedir perdão quando perceber que errou. Vai exigir fé para acreditar que Deus pode restaurar até o que parece perdido. Mas a recompensa vale cada esforço. Um coração limpo, uma comunidade restaurada, a presença do Espírito Santo fluindo livremente entre o povo de Deus. Então, que tal começar agora? Feche os olhos, peça perdão e decida hoje ser um instrumento de paz, não de discórdia. Porque o céu está de olho e o Espírito Santo sente cada palavra que sai da sua boca. Escolha viver pela medida de Cristo e não pela medida do mundo. Se você sente o peso dessas palavras, não as rejeite. Não as ignore como se fossem só mais um alerta comum. Elas são um chamado direto para a sua alma, um grito do céu para que você acorde. Não é tarde para mudar, mas o tempo está passando. O inimigo não vai esperar você se arrepender para continuar destruindo. Cada palavra dita fora do lugar, cada fofoca silenciosa, é um convite para o mal dominar mais terreno na sua vida e na igreja que você ama. Você pode ser parte da solução. Pode quebrar o ciclo que tem aprisionado tantas pessoas. Pode ser a voz que traz cura onde havia ferida. Pode ser o exemplo que desafia o mal com amor, paciência e verdade. Mas para isso, é preciso decisão. Decisão de se examinar, de confessar, de abandonar o que desagrada a Deus. Decisão de não mais compactuar com o que destrói o corpo de Cristo. O Espírito Santo está pronto para restaurar, mas ele só pode agir onde há humildade para reconhecer o erro, onde há um coração disposto a se arrepender de verdade. Hoje você tem essa escolha. Não adie o arrependimento. Não permita que a fofoca roube mais vidas, mais almas, mais fé. Seja luz em meio à escuridão. Seja sal que preserva, que cura, que transforma. Porque a igreja que vence não é a que fala alto, mas a que ama e se arrepende de coração. Que Deus te abençoe e te fortaleça nessa batalha invisível, mas real.